Olá, pessoal! Sejam todos super bem-vindos a mais um episódio aqui no canal Longidade, junto comigo, J. Júnior, que desta vez serei seu guia no incrível mundo da longevidade. E hoje, qual é o tema que vai prender a nossa atenção? A gente vai continuar um assunto que nós falamos no episódio anterior. Nós vamos nos aprofundar agora em planejando a aposentadoria. Nós estamos aqui ansiosos para poder explorar esse tema e responder algumas perguntas que você com certeza tem, como por exemplo, o que posso fazer para ter uma aposentadoria melhor, maior? Esse episódio está imperdível. Mas antes de apresentarmos o nosso convidado, eu tenho dois avisos super importantes para vocês. Primeiro, se você ainda não fez, inscreva-se no canal e clique no nosso sininho. Isso vai garantir que você não perca nenhum dos nossos episódios cheio de conteúdo valioso. E tão importante quanto isso, que você siga nas nossas redes sociais o nosso conteúdo. Diariamente compartilhamos uma variedade de conteúdos e informações essenciais para os longevos. É uma ótima maneira de ficar por dentro de tudo o que acontece por aqui e ampliar ainda mais o seu conhecimento sobre como ter uma vida mais longa e com maior qualidade de vida. E aqui vai agora um segundo recado que é especialmente interessante. Agora você pode levar as nossas palestras para a sua empresa ou instituição. Nós estamos prontos para compartilhar o nosso conhecimento em temas variados, como saúde, bem-estar, carreira e trabalho para longevos e estratégias para uma vida mais longa e saudável, e muito mais. Imagine só você ter acesso presencial aos insights e experiências de nossos especialistas em longevidade, bem aí no seu espaço, beneficiando diretamente a sua equipe ou o seu público. É uma chance incrível de enriquecer e inspirar todos ao seu redor com conhecimento de ponta sobre longevidade. Até porque, você sabe, né? A gente vai dominar o mundo e você precisa estar preparado para poder lidar com isso. Então não demore, entre em contato com a gente e veja como agendar esse enriquecedor evento aqui com a gente. E agora, sem mais delongas, é hora de apresentarmos a nossa ilustre convidada de hoje. Aqui comigo está a Fernanda Lacerda. A Fernanda é advogada formada pela Unital, pós-graduada em Direito Processual Civil, especialista em Direito Previdenciário, sócia do escritório Lacerda e Saic, Sociedade de Advogados. Advogada desde 2004, iniciou sua carreira atuando na área civil e desde 2015 atua com exclusividade na área previdenciária. Fernanda, muito obrigado por você aceitar o nosso convite. Seja muito bem-vinda. Eu que agradeço, Júnior, o convite para falar de um tema que é extremamente importante. Nós falamos no outro episódio sobre os tipos de aposentadoria, mas para chegar a esses tipos de aposentadoria. Então, esse tema do planejamento é um tema que particularmente me encanta muito e é muito importante que as pessoas saibam disso, né? Exatamente. E aí, aquela tua história, né? A pergunta que vem é: qual que é a importância do planejamento financeiro para a aposentadoria no contexto atual, considerando aí a tal da pejotização e o aumento da longevidade? Certo, vamos lá. Como eu costumo contar também para as pessoas, enfim, antes nós tínhamos muitos trabalhadores registrados e empregados que não se ocupavam com a aposentadoria porque estavam ali contribuindo para o INSS sem nem pestanejar, porque não tinha outra opção. E aí trabalhava a vida inteira naquela empresa, se aposentava com aquele valor um pouco menor que o salário, ok, mas ali naquela média. Hoje não. Então, quando a gente fala em pejotização, é esse movimento das grandes empresas. Isso acontece em todas. Elas mandam aquele funcionário que às vezes é mais antigo ou era o chefe ali embora. Esse cara abre uma empresa e aí ele vai prestar serviços como PJ para essa empresa onde ele trabalhou a vida inteira. E aí, como PJ, a responsabilidade... PJ é a pessoa jurídica, né? Como PJ, a responsabilidade pelo recolhimento previdenciário passa a ser dele. Então, essa é óbvio que é uma jogada das grandes empresas para diminuir o custo, enfim. Então, é ele que fica responsável pela sua aposentadoria, pela sua contribuição. E aí, com o aumento da longevidade, as pessoas passaram a gozar por mais tempo a aposentadoria. Então, é uma coisa que a gente tem que realmente planejar,
para que você, na hora ali que não quer mais trabalhar ou quer aproveitar um pouco mais do seu tempo, né, útil, e aí você não tem condições, porque para dominar o mundo ainda é preciso um dinheirinho. Precisa. É que a gente vai dominar em quantidade. Em quantidade. A gente vai dominar em quantidade. Mas olha só, é muito interessante isso que você está falando. E é importante que as pessoas atentem, porque quando a gente está do outro lado da aposentadoria, vamos dizer assim, eu quero dizer, antes de nos aposentarmos, a gente entende que é o seguinte: eu vou recolher, existe um recolhimento que é feito, e aí, a partir do momento que esse recolhimento acontece, eu vou receber a minha aposentadoria lá na frente. A gente não pensa necessariamente no qual será esse valor, como esse valor será calculado, e sobre que condições que isso é feito. Eu me lembro, por exemplo, e é uma coisa que acontece muito hoje em dia, quando a gente foi fazer o nosso cálculo, eu tenho um período que eu fui MEI. Eu me lembro que MEI, microempreendedor individual, ele, a hora que vai fazer... Legal, você paga lá, você tem direito ao INSS, você está legal, vamos dizer assim, sob o ponto de vista fiscal, inclusive, mas não quer dizer que se você fatura um valor tal lá, sei lá, um cara que tem uma MEI tira lá R$3.000 por mês, que se ele passar a vida inteira com essa MEI dele, ele vai receber os R$3.000 lá na frente. E, assim, eu estou até me alongando um pouco na pergunta, porque eu sei que esse processo que você falou da pejotização acontece muito com pessoas da minha geração. Quer dizer, pessoas que recolheram por um período da vida para a iniciativa privada, como empregado, né, como funcionário de uma empresa. E aí, nesse meio tempo, ele foi convertido, vamos dizer assim, em PJ. Legal, ele começou a fazer. Só que na hora que vai fazer a conta, tem algumas surpresas, não é, Fernanda? Exatamente. Assim, a maior surpresa da sua geração, assim, é que é isso. As pessoas estavam acostumadas a contribuir para o INSS de forma instantânea. Se ela nem via, aquilo já vinha descontado do salário, né, dela, é automático. E a hora que ela vira PJ, para ela continuar pagando, que seja sobre aquele salário que ela costumava pagar, enfim, ela tem que emitir um prolabore. Então, assim, já vi isso acontecer também. A pessoa chega lá e fala, não, mas eu tinha uma empresa. Então, mas você tinha que ter pago o seu INSS pela empresa. Não basta ter a empresa, você tem que ter um prolabore da sua empresa. E isso eu já vi muito acontecer. E aquela empresa que vira... aquela pessoa, né, empregado, que vira MEI, aí a gente ainda tem mais algumas questões ali envolvidas. Por quê? O MEI, ele recolhe sobre o salário mínimo. Então, você pode faturar aí que seja 5.000 pelo seu MEI todo mês. O que está entrando para o INSS é um salário mínimo. Então, você não vai receber sobre aquele salário que você está emitindo de nota, né? Vamos dizer assim, não vai. E mais, quem é MEI, o MEI só te permite aposentar por idade. Então, por exemplo, por que a gente não conseguiu usar o seu MEI? Porque eu te aposentei por tempo de contribuição numa regra de transição. Então, assim, se eu fosse usar o seu MEI, eu teria que esperar os seus 65 anos para entrar aquele salário mínimo no seu cálculo, que por vezes ainda prejudica a sua média. Então, tem que ficar só um pouco atento aí. Então, é importante planejar não só com vistas à aposentadoria, mas também a sua situação fiscal ali, para você não ter surpresa realmente ali no momento de se aposentar. Parece simples. A ideia, o conceito é simples, mas os detalhes não são tão simples assim. E aí, quando a gente fala, ainda dentro dessa questão, foi uma pergunta que me ocorreu agora. Existe uma base de cálculo, né? Simples, eu digo, do recolhimento, né? Eu sei que um responsável por parte desse recolhimento, se me corrija se eu estiver errado, tá, Fernanda? É a empresa. Quando você é funcionário de uma empresa, ela desconta uma parte lá no seu olerite, que acho que é 11%, 8%, não me lembro, depende do valor, né, da faixa. Mas tem uma parte que ele tem que pagar. E eu me lembro que no passado isso acontecia muito quando teve transição. Eu queria saber se isso ainda acontece, que era o seguinte: o empregador não recolhia. Ele descontava, ele não recolhia nem a sua parte, nem a parte dele. E aí, quando chega na hora de aposentar, o que acontece, Fernanda? Vamos lá. Quando você tem um vínculo de emprego, de empregado, como empregado, o responsável tributário pela sua contribuição é a empresa.
Então, assim, se ela não recolheu, não é problema seu. Você vai se aposentar considerando aquele tempo de contribuição. O que eu já vi acontecer? Às vezes tem a indicação do salário de contribuição da pessoa ali no CNIS, às vezes até porque pagou, descontou, lógico, da parte dela, enfim. Tem o salário de contribuição, mas não tem a contribuição. Não é problema do empregado. Não é? Não é problema do empregado. Só que o mais comum, quando a empresa não paga, é que os seus salários de contribuição não constem no seu cadastro. Então, eu vou considerar que você trabalhou 10 anos naquela empresa, ok, só que por um período tem ali o seu salário, que era um salário bom, era um salário alto, e no restante do período que você continuou recebendo o mesmo salário, não tem a indicação desse salário. E aí, o que entra no cálculo da sua aposentadoria? Porque aquele tempo existe. Isso é fato, está comprovado. Um salário mínimo. Então, se a gente não tiver como comprovar o seu salário naquele período que a empresa não recolheu, vai entrar na sua conta o salário mínimo. E aí, assim, por vezes, tem pessoas das antigas que têm o hábito de guardar. Então, a pessoa guardou os olerites dela. E a gente junta isso no processo de aposentadoria, informando, olha, aqui está sem a informação do salário de contribuição, mas está aqui, ó, o salário de contribuição foi esse. E aí a gente consegue incluir aquilo no cálculo. Olha, e aí o INSS acata esse seu documento. Acatar. Ele não precisa ver lá se a empresa pagou ou não. Não, por quê? Porque a responsabilidade por fiscalizar as contribuições daquela empresa é da Receita Federal, que trabalha de mãos dadas ali com o INSS. Okay. Então, ela tem 5 anos para fiscalizar. Se ela não fiscalizou, eu paguei, foi descontado do meu salário, a empresa tinha essa responsabilidade de repassar para o INSS, se ela não repassou, você não vai ser prejudicado. Então ficam já aí algumas dicas muito interessantes para quem está nos ouvindo. Primeiro, se você foi empregado, guarde os comprovantes de que foi feito. Segundo, parece que você consegue no sistema ir checando se a empresa fez o recolhimento recente. Sim. Vai lá e dá uma olhadinha, porque se ela não está fazendo, você vai lá no RH e fala, olha, seguinte, não apareceu aqui. Exato. E você consegue antecipar também uma questão desse tipo, certo? É isso? Certo, isso. Você pode olhar naquele documento que se chama CNIS, Cadastro Nacional de Informações Sociais, está lá disponível no seu Meu INSS. Por ali você consegue ver as suas contribuições mensalmente. É óbvio que ela demora um pouquinho, né? Se entrar dia 1º de fevereiro, já não vai estar de janeiro ali, mas até ali o dia 10, assim, já consta no sistema a sua contribuição. Isso é importante realmente dar uma conferida ali, porque... E Júnior, só fazer uma ressalva, aproveitando a sua pergunta. Quando a gente fala em salário de contribuição, que por vezes a empresa não informou, não pagou, considera que para o cálculo da sua aposentadoria, a gente só vai usar os salários a partir de julho de 94. Então, assim, olerites anteriores a isso, se você tiver guardado, deixa ali, mas eles não serão utilizados para o cálculo. Sim. Isso é para quem tá pegando a transição, né? Quem tá começando a partir de agora, aí já é tudo que tem. Não, essa de julho de 94 para frente já é desde de 91. Tá. Mas por isso toma essa briga aí, não sei se você está acompanhando, da revisão da vida toda, que era justamente para poder usar esses salários anteriores. Mas isso agora, com a reforma, já foi afastado de vez. Então, essa tese da revisão da vida toda vai valer só para quem se aposentou até novembro de 2019. Legal. Indo para outro assunto agora. O que significa tempo especial de contribuição e quem pode se beneficiar dele? Vamos lá. O tempo especial é um tempo que o trabalhador, o empregado, ele trabalhou exposto ao que a lei previdenciária chama de agentes nocivos. Então, eu tenho agentes biológicos, agentes químicos e agentes físicos. O que é o mais comum a gente ver aí de tempo especial? São os trabalhadores que estavam expostos a agentes biológicos, médico, enfermeiro, pessoal que trabalha em hospital. Isso agora está se estendendo cada vez mais pela lei trabalhista. Então, agora a gente já tem aí uma novidade de quem limpa banheiro público ganha esse adicional, porque está exposto a agente biológico, enfim. Então, mas o comum da gente ver é médico, enfermeiro, técnico de enfermagem recebendo esse tempo, tendo direito a esse tempo especial. E ruído, as pessoas que sempre trabalharam em linha de produção, né? Então, linha de produção de fábrica, que tem muitas empresas montadoras de automóveis, enfim. Então, essas pessoas normalmente estão expostas a ruído. E aí eu tenho lá um limite legal de ruído
que confere o tempo especial. O que é o tempo especial? Me enquadrei pela legislação previdenciária como exposta àquele agente nocivo. Então, aquele período em que eu trabalhei exposto àquele agente nocivo, a gente chama de tempo especial. Tá, e o que eu faço com isso? Vamos só dividir rapidinho aqui. Até novembro de 2019, tenho 25 anos trabalhados, comprovados, aí temos documentação própria para isso, exposto àquele agente nocivo. Me aposento pela especial, independente. 25 anos. 25 anos. Independente quantos anos eu tenho. Tá. E sem nenhum redutor do cálculo da sua média. Então, assim, peguei todos os meus salários, fiz ali a conta, deu X, é com aquele X que eu ia me aposentar antes da reforma. Então, muitas pessoas que entraram na indústria com 18 anos estavam aí se aposentando com 40 e tantos, com uma aposentadoria alta, vamos dizer assim, sem pestanejar. Não tenho 25 anos trabalhados exposto a esse agente nocivo, eu tenho só 10, por exemplo. Quando eu for me aposentar, eu vou pegar esse tempo e converter ele em tempo comum. Então, aquilo que eram 10 anos, para o homem vira 14, é um fator de conversão de 1,4, e para a mulher vira 12, é um fator de 1,2. Então, eu tenho 10 anos trabalhados com ruído, aqueles 10 anos viram 14, vão ser 14, vai contar como 14. Isso até novembro de 2019. O que eles fizeram na reforma? Não tenho mais essa conversão do tempo especial em tempo comum. Então, eu só consigo converter até novembro de 2019. Então, se eu trabalhei exposto a agente nocivo depois de novembro de 2019, eu não converto mais esse tempo. Nossa, mas então o que eu vou fazer então, ele conta com igual, esse tempo? Eu posso me aposentar pela especial, que eram os 25 anos, exposto e tudo mais. Só que aí a reforma incluiu um agente etário, um requisito etário, que aí já desvirtuou completamente, porque se essa exposição ao agente nocivo é nocivo à saúde. Então, a ideia era aposentar mais cedo aquela pessoa que estava exposta a algum agente que fizesse mal para a saúde. Então, assim, perdeu totalmente a lógica, porque eu tenho que ter, então, 25 anos de exposição, mas eu tenho que ter 60 de idade. Tanto o homem como a mulher. Então, quer dizer, então aí eu comecei. Exato, eu comecei a trabalhar com 20 anos, com 45, eu já estou surdo. Tá. E eu vou ter que trabalhar mais 15 para poder me aposentar pela especial. E o cálculo também mudou, ficou igual a aposentadoria comum, então, assim, não tem mais vantagem nenhuma. Não faz sentido, né? Nenhum. É desvantajoso, mais ainda. Não tem uma troca, né? Antigamente você tinha meio que uma compensação. E o que a gente vê, eu também advogo nessa parte previdenciária empresarial, para a empresa, que ninguém é um limbo na empresa aquilo ali. Porque a gente vê assim, cada vez mais aumenta a quantidade de tributo em cima dessas pessoas que estão expostas a agentes nocivos e eu não tenho contrapartida disso, porque essa pessoa não vai fazer nada com esse tempo especial. Legal. Vamos falar, já que a gente está falando de algumas categorias, vamos falar um pouco também sobre o servidor público. Eu já ouvi falar que tem uma tal de CTC. E qual que é a importância disso daí quando se muda de regime previdenciário? Tá. Vamos falar das duas coisas. Vamos. Só vou fazer um link, a gente falou do tempo especial, por que é legal o tempo especial no planejamento? Como eu consigo converter esse tempo até a 2019, então, por vezes, eu me enquadro numa regra melhor ou não de transição. Então, é interessante a gente, no planejamento, identificar isso para enfim, usar aquele tempo de uma melhor... E só para deixar claro também, não vale mais depois de novembro de 2019 a conversão, mas se eu estou me aposentando hoje, com o período que era anterior, eu converto. Tá? Vamos lá, então, do servidor. Maravilhoso do servidor também, porque antes do servidor público, todo mundo tem essa crença que era o serviço dos sonhos, porque a pessoa era concursada, ela não ia ser mandada embora e ela ia se aposentar com o valor do salário dela. Maravilhoso. Isso já mudou em 2003. Quem entrou no serviço público depois de 2003 já não se aposenta mais com a integralidade do salário. Só uma pergunta para você continuar. De qualquer instância, federal, estadual, municipal, cada um, qualquer instância? Qualquer instância. Ok. Então, o cálculo desse servidor público que entrou no serviço público depois de 2003 já é igual ao do INSS. Então, de qualquer um desses que fazem concurso hoje? Hoje. O cálculo que a gente chama que é o cálculo pela média. Tá. É só uma ressalva. Cada ente público, cada órgão público que tenha o seu regime próprio, ele tem as suas próprias regras. Não são iguais, muda de um município
para o outro. Mas eles usam, óbvio, como base o do federal, que é o INSS, o federal e INSS, não o servidor federal, tá? Cada um tem. Sim. Então, hoje, posso te falar que, assim, olha, não vi ainda um regime próprio que não tem o cálculo pela média, Tá. que é igualzinho do INSS. Então, no planejamento, o que a gente faz? Eu já fiz isso para uma cliente. Em vez de ela se aposentar no serviço público, a gente pediu exoneração, eu peguei todo o tempo dela de serviço público e levei para o INSS. Por quê? O cálculo ia ser igual. E no serviço público, mesmo o aposentado, normalmente quem recebe acima de 2 salários mínimos, ele paga, continua pagando a Previdência, aquele regime próprio. Então, era assim, o valor da aposentadoria dela seria o mesmo no INSS ou no serviço público, e aqui ela ainda ia ter um desconto no serviço público Puxado. de contribuição previdenciária, não para o INSS, mas para aquele regime próprio. Então, assim, nem vale a pena. Então, é interessante planejar, porque essa pessoa que veio com aquela mentalidade, não, eu sou servidora pública, aqui é a 8ª maravilha. Eu falei, não é? Vamos. Tá. Então, perdão, não. Conclua. Não, e só concluir. Não só nessa situação que o tempo de serviço público ele é útil, porque eu posso trazer parte. Eu fui professora pública 20 anos atrás. Eu posso trazer esse tempo para o INSS, que é através desse documento CTC, Certidão de Tempo de Contribuição. Isso é legal, porque aí eu te enquadro numa regra melhor, a gente tem um valor melhor de aposentadoria também trazendo esse ele tempo. deixa você usar aí. Tempo. Então, assim, aquelas histórias que a gente vê muito na televisão e no noticiário hoje, falando assim, tem um militar que ele aposentou lá, sei lá, 15 anos atrás ou mais, e ele continua recebendo o mesmo valor. O militar hoje que começa a trabalhar não vai ser assim, vai ser pela média. Se ele entrou lá como... O militar... É outra história. É outra história. Aí é um regime de previdência que eu não vou nem me atrever Tá. a falar. É totalmente fora desses daqui. O que entra aqui são os servidores estaduais, ou municipais, ou civis. Tá. O militar, civis, tá. o militar ele tem um regime só dele. Super diferente. Super diferente. Com outras regras, Tá. assim, Não. muito... É que eu quis... Porque o pessoal Sim. mais fala que tem uma filha de... Isso aí também já caiu, mas ainda tem. Então, que é a questão da pensão. Exato. Tá. Não, beleza. Então, esquece essa pergunta. Sobre isso, o que eu posso falar é que já caiu essa regra de passar para a filha há muitos anos, mas quem está recebendo desde então vai continuar recebendo até... Exatamente, tá. Muito bem. Então, ok, sobre a situação de quem é servidor público, como que as simulações de valores de contribuição podem ajudar alguém a planejar uma aposentadoria mais vantajosa? Vamos lá. Se você é empregado dentro de uma empresa, você não tem o que fazer, você vai contribuir com aquilo que você recebe de salário. Quando você sai daquela empresa e não quer mais trabalhar, ou vai abrir a sua empresa e aí pode contribuir como contribuinte individual, ou se você não vai mais trabalhar, mas quer continuar pagando o INSS, você pode pagar como facultativo. Hoje também facultativo, o brasileiro que está morando no exterior também tem condições de manter as contribuições dele aqui como facultativo, né? Dependendo do país onde ele esteja. Bom saber. Da simulação dos valores. A simulação, então, como que ela ajuda isso? Trabalhei a vida inteira numa empresa, tenho lá umas contribuições muito altas, faço ali o meu cálculo do qual seria o valor da minha média. E a partir dali, vamos manter a média, vamos aumentar a média, e aí a gente vai simulando seus valores de contribuição futuros, a gente identifica qual é a melhor regra de aposentadoria, quando vai acontecer a sua aposentadoria, e a gente joga ali no programa, e se eu continuar pagando sobre o salário mínimo, e se eu continuar pagando sobre 2 salários mínimos, sobre o teto, quanto vai ser o valor da minha aposentadoria? É óbvio, eu falo que essa é uma conta que ela é de hoje, né? Então, é óbvio que os valores vão aumentando, o valor do salário mínimo no que vem é outro, enfim. Mas hoje você consegue ter um parâmetro do que seria melhor você contribuir, o que isso vai influenciar na sua aposentadoria. É bem bacana, porque por vezes você tem, assim... Pagar o mínimo, pagar o teto, é uma diferença de 240 e tantos para R$1.600 de contribuição, e a sua aposentadoria vai ter ali uma diferença, às vezes, de R$500. Exatamente, sim. Então, isso é legal a gente simular. Então, a aposentadoria, a gente não tem que se preocupar com ela somente na hora de se aposentar. É um seguro, como você falou. Então, envolve correção de dinheiro, a regra que eles usam, e aí, quanto mais cedo você se preocupar com a sua aposentadoria no sentido amplo da palavra, não com a aposentadoria pública, né, oficial,
melhor você vai ter a sua longevidade aí com mais recursos e Mas etc. Então. e muito, Júnior, eu tô feliz, assim, porque eu mesma, até entrar nessa área, nossa, não tá nem sabendo o que acontece. E eu tenho visto muitas pessoas, assim, entre 30 e 40 anos, me procurando para fazer planejamento. E eu fico realmente, Legal. assim, feliz. E por vezes eu falo, nem esquece o INSS, vamos fazer partir para outra coisa. Porque Isso, exatamente. não dá. Porque aí eu quero fazer uma pergunta para você que a gente não tinha comentado. Pelo que você percebe, as correções que são feitas no valor da aposentadoria acompanha ou chega próximo da inflação ou de outros índices de correção de custo de vida? O que corrige a aposentadoria é o INPC. Tá. Todo ano é o INPC. Então a gente sabe que na realidade também nada acompanha, né? Assim, E o INPC não é o melhor índice, não é o vamos melhor dizer índice, assim, mas tá. ele tem essa É o correção. INPC, ele não anda com salário mínimo. Não, muita Tá. gente também confunde. Isso. Não anda com o salário mínimo. E não está vinculado, o salário mínimo não é base para nada ali. Tá. Nada. A não ser que quem recebe o salário mínimo vai continuar recebendo o salário mínimo, ainda que tá. aquele novo valor do salário mínimo ultrapasse, por exemplo, o índice do INPC, ele vai continuar recebendo o salário porque mínimo. ele recebe um salário mínimo. Salário mínimo, Tá. isso. Ok, entendi. Beleza. Ele não pode receber menos, porque Não ninguém pode. pode receber menos Menos que que o aquele salário valor, por mínimo. isso que ele é mínimo. Legal, ótimo. Essa pergunta também, assim, foi bastante esclarecedora. Porque, aposentou, fica muito tempo, aposenta antes. Ou seja, muito provavelmente, em 10, 15 anos, Acabou. quem aposenta com 60 vai estar com 75, né? No mínimo, a gente aqui sabe que vamos ser longevos, muitos vão passar desses 75 e nesses 15 anos, muito provavelmente, quem aposenta pelo teto hoje, que recebe 7.700, não estará recebendo o equivalente, monetariamente falando, Ao teto da daqui a época. 15 anos. Não vai. Exatamente. E muita gente se confunde. A pessoa chega assim, não, eu quero rever minha aposentadoria porque eu me aposentei com 3 salários mínimos e hoje, se eu somar aqui, não dá nem 2. Esquece, não Esquece. vai acompanhar. Legal. Quer dizer, legal não. Uma pena, mas é uma bom de pena. saber, legal saber, né? Além da aposentadoria, até para a gente poder avançar, quais outros benefícios o sistema previdenciário oferece? Tá, vamos lá. Isso Além também, dos empréstimos consignados. além dos empréstimos consignados. Isso é legal a gente falar também, porque é um tema a ser tratado durante o planejamento. Tem gente que está na boquinha ali de se aposentar e aí nem precisaria contribuir mais. Aí, o que a gente usa o planejamento para manter aquela pessoa no sistema? Porque, como a gente já comentou, o INSS ele é um seguro. É um seguro. E eu só tenho direito àquele seguro se eu estiver pagando. Então, é que nem, eu falo que é que nem um seguro de carro. Se eu bater meu carro, meu seguro estiver vencido, paciência, eu não vou receber aquele prêmio. Então, qualidade de segurado é aquela condição que a pessoa tem enquanto ela está ali pagando o INSS, ou enquanto ela está no que a gente chama período de graça, um período que mesmo sem pagar você ainda está ali segurado, que o INSS ainda te dá essa mãozinha. Então, é legal assim manter essa qualidade de segurado e a gente vê isso no planejamento para o quê? Benefícios por incapacidade. Não posso trabalhar, ou sofri um acidente, ou eu contribuo como facultativo, mas eu estou acamado, eu nem trabalho, eu só pago o INSS porque eu quero. Eu tenho direito a esse benefício, se eu tiver a qualidade de segurado, se eu tiver ali dentro do sistema. E da pensão por morte, que também as pessoas às vezes não sabem que para o cônjuge receber a pensão, ela tem que ter aquela qualidade de segurado. E a pensão, ela é devida não só para aquela pessoa que já se aposentou, ela já está aposentada, ela faleceu, ficou para a mulher ou para os filhos. Não, ela pode não estar aposentada, e a mulher, os filhos vão ter direito a uma pensão, aí tem lá as suas regras de cálculo, desde que a pessoa mantenha a qualidade de segurado. Então, é legal do planejamento, porque às vezes a gente propõe assim, vamos pagar o INSS a cada 6 meses para você não perder a sua qualidade de segurado, como facultativo, para você continuar ali Para você no ser sistema. considerado Isso, segurado. então não só assim, não preciso mais pagar, não vou mais pagar. Às vezes é interessante você manter pagamentos que sejam semestrais. Ou até uma pessoa que de repente está desempregada, fica um período fora, quer dizer, se ficar muito tempo fora, ele tem que ficar atento. Para ele poder pagar. Putz,
fiquei, sei lá, 1 ano desempregado. Meu, deu 5 meses. Um ano, na verdade. Um Assim, ano? um ano eu tenho 1 ano que pode chegar a 3. Aí eu tenho Tá. regras ali que estendem isso. Mas se eu contribuo como facultativo e paro de contribuir, são 6. Mas o geral é 1 ano. Manter o pagamento. Exato. Legal, Fernanda. Chegou na nossa hora de novo. Mas já. Passa super rápido, né? Eu quero mais uma vez aqui agradecer a sua participação. Foi muito esclarecedor esse bate-papo para a nossa audiência. Quero lembrar, inclusive, a nossa audiência que não deixe de clicar no sininho para poder receber as notificações de quando a gente tem um novo episódio. Quem ainda não nos segue nas redes sociais, que passe a nos seguir, porque a gente está aqui sempre trazendo informação importantíssima para quem é longevo. Obrigado a quem nos ouviu e obrigado a você, Fernanda. Eu que agradeço, Júnior. Tchau, tchau. Tchau.